Bom dia a todos bem? Espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um Acordando o Sol com as Escrituras. Eu sou o Bispo Fábio da ala Santo Ângelo da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E hoje eu vou fazer breves ponderações sobre Éter, capítulo 2, no livro de Mórmon. Gostaria de perguntar se cada um já fez sua oração para iniciar o seu dia. Aconselho cada um a ler Éter, capítulo 2, e com a oração, leitura, convidar o Espírito e ter um melhor aproveitamento das Escrituras, que são as palavras de Deus dadas a nós através de seus servos, os profetas. Então, Éter, capítulo 2, está relatando a saída a partida do povo de Jared, né, liderado pelo irmão de Jared, rumo à terra prometida, que é uma terra escolhida dentre todas as outras. Tá? Então, a princípio eles saíram dali daquela área onde ficava a grande torre, né? E eles foram para um vale chamado Nimrod. Então está escrito lá nos versículos 4 a 10. Os versículos 4 a 10 estão as coisas mais importantes desse capítulo. Tá? Os princípios, as doutrinas mais importantes desse capítulo. E aconteceu que quando chegaram ao vale de Nimrod, o Senhor desceu e falou com o irmão de Jared, e ele estava em uma nuvem, e o irmão de Jared não ouviu. E aconteceu que o Senhor lhes ordenou que fossem para o deserto, sim, para aquela parte onde o homem nunca estivera. E aconteceu que o Senhor foi adiante deles e falou com eles enquanto estava em uma nuvem e deu-lhes instruções para onde viajar. E aconteceu que viajaram no deserto e construíram barcos, nos quais atravessaram muitas águas, sendo continuamente dirigidos pela mão do Senhor. E o Senhor não permitiu que se detivessem do outro lado do mar no deserto, mas fez com que viessem para a terra da promissão, que fora escolhida entre todas as outras terras, e que o Senhor Deus preservara para um povo justo. E em sua ira havia jurado ao irmão de Jared que todos os que habitassem esta terra da promissão, daquele tempo em diante e para sempre, deveriam servir a ele, o verdadeiro e único Deus, ou seriam varridos quando sobre eles caísse a plenitude de sua ira. E agora podemos ver os decretos de Deus relativos a esta terra, que é uma terra de promissão, e toda a nação que a habitar deverá servir a Deus ou será varrida quando a plenitude de sua ira cair sobre ela. E a plenitude de sua ira cairá sobre ela quando houver amadurecido em iniquidade. Porque eis que esta é uma terra escolhida entre todas as outras terras. Portanto, aquele que a habitar deverá servir a Deus ou será varrido, porque este é o eterno decreto de Deus. Tá? Então, a primeira coisa que nós aprendemos é que o povo de Jared estava constantemente sendo orientado pelo Salvador, pelo Senhor, tá? Como é que eles faziam isso? Então eles tinham um servo do Senhor liderando eles, né? E que esse servo do Senhor recebia todas as devidas orientações. Por quê? Porque esse servo do Senhor fazia o que tinha sido designado, né? Ele precisava se dirigir ao Senhor e buscar o Senhor, buscar as revelações para essa importante missão, que era conduzir o seu povo até a terra prometida, tá? Até a terra da promissão, que é a mesma coisa que uma terra prometida, tá? Aonde que é essa terra? Tá? Se esse livro está escrito, ele foi escrito
foi escrito no continente americano, então está se referindo ao continente americano, tá? Como diz aqui, e o Senhor não, no 7, e o Senhor não permitiu que se detivessem do outro lado do mar, tá? No deserto, que é a terra de onde eles saíram, mas fez com que viessem para a terra da promissão. Ali está muito claro, a terra da promissão é o continente americano, que fora escolhida entre todas as outras terras e que o Senhor Deus preservara para um povo justo. Tá? Então eles construíram barcos e fizeram tudo conforme foram recebendo as orientações do Senhor. Tá? E aconteceu um fato curioso, tá? No decorrer desse capítulo, quem for ler vai perceber que eles saíram lá naquele percurso que eles fizeram lá no Oriente Médio, lá, desde a região onde é a torre, onde era a torre, grande torre, até o ponto onde eles iriam construir os barcos. Daí eles ficaram ali um tempo, por 4 anos. Tá? Só que nesses 4 anos, o irmão de Jared, ele não consultou o Senhor. Tá? E é por esse motivo que eles ficaram tanto tempo ali. Tá? E depois ele foi repreendido pelo Senhor, e ele aceitou essa repreensão e se arrependeu, né? Pediu perdão e mudou o seu procedimento. E então ele falou de novo com o Senhor, tá? E o Senhor deu essa revelação para ele acerca dos barcos, de como fazer os barcos, passou toda a orientação para ele. Tá? Então eles obedeceram e conseguiram cruzar esse grande obstáculo que são as muitas águas que fala. Tá? E fala algo bastante interessante sobre o continente americano. Todos os que habitassem esta terra da promissão daquele tempo em diante e para sempre deveriam servir a ele, a Deus, o verdadeiro e único Deus, ou seriam varridos quando sobre eles caísse a plenitude de sua ira. Tá? E então, chegando mais no fim do livro de Mórmon, nós podemos perceber, né, que os decretos de Deus, como diz a Escritura, né, os decretos de Deus, eles são todos cumpridos. Tá? Então esse povo ali, né, e seus descendentes, né, no fim das contas caíram em iniquidade e não deixaram de existir, porque ficaram alguns remanescentes dos lamanitas, né, mas eles foram destruídos, né, eles se autodestruíram por causa de sua iniquidade. Então esse é o decreto de Deus, que ele permanece até hoje, inclusive. Então, assim como aconteceu ali com esse povo, tá, isso vai acontecer conosco se nós cairmos em iniquidade. Tá? E daí diz o seguinte: e a plenitude de sua ira cairá sobre ela quando houver amadurecido em iniquidade. Tá? Estava se referindo tanto ao povo descendente deles ali, né? Que no caso os nefitas e lamanitas, né? Estava se referindo a esse povo, tanto a eles quanto aos descendentes dos gentios, né? Está valendo ainda esse decreto de Deus. Aí no 12 diz o seguinte: eis que esta é uma terra escolhida, e qualquer nação que habitar se verá livre da servidão e do cativeiro e de todas as outras nações debaixo do céu, se apenas servir ao Deus da terra, que é Jesus Cristo, o qual foi manifestado
pelas coisas que escrevemos. Tá? Então, se queremos nos ver livres da servidão e do cativeiro e de todas as outras nações debaixo do céu, ou seja, uma nação, um povo livre, tá? Apenas servir ao Deus da terra, que é Jesus Cristo. Tá? Então nós possuímos esse dever e essa promessa. Tá? Nós serviremos a Deus, ao Deus da terra, que é Jesus Cristo, é o Criador, e nós vamos ser um povo livre de todas as outras nações da terra. Tá? Nós não vamos cair em servidão de nenhuma nação da terra se nós servimos ao Deus da terra, que é Jesus Cristo. Tá? Então essas são os principais pontos, princípios e doutrinas contidos nesse capítulo de Éter, capítulo 2. Então o principal que nós podemos aplicar em nossa vida é servir a Deus. Então, como que nós podemos servir a Deus? Acho que essa resposta pode ser dada individualmente por cada pessoa, né? De que forma que você pode servir a Deus? Pode servir em um chamado, né? Quem tiver a idade e a revelação necessária pode servir uma missão de tempo integral, quem for jovem, tá? Pode servir como um membro missionário, pode servir como ministrador, junto com o seu companheiro de dupla de ministradores. Tá? Existem várias formas de servir ao Senhor. Tá? E nós podemos fazer muitas coisas ao mesmo tempo, inclusive. Nós podemos servir um chamado, podemos servir como ministradores, ao mesmo tempo podemos servir como pais, né, como marido, como esposa. É uma maneira de servir ao Senhor. Podemos servir aos necessitados. Existem várias formas, e inclusive muitas delas nós podemos fazer ao mesmo tempo, certo? Então, essas breves ponderações sobre Éter 2, compartilhe com os irmãos e com os amigos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Desejo um bom dia a todos, um dia iluminado com a luz de Cristo. Nos encontramos logo mais nas reuniões dominicais, certo? Eu vou avisar quando eu fizer uma nova live. Tá? Essa não é a última, eu pretendo fazer uma live, pelo menos uma live por capítulo, um capítulo por live, no caso, até o fim do livro de Mórmon. Certo? Então, bom dia, muito obrigado pela companhia. Até mais.